Evangelho de João, no capítulo 4. Vamos fazer a leitura a partir do verso 1, João 4, 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, meio-dia. Verso 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que eu beba e não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. Este agora que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Até aí. Deixa aberto aí, não feche de jeito nenhum. Feche apenas os olhos para mais uma oração. Senhor Jesus, a Ti a honra, a glória, o louvor e o domínio. O Senhor é Senhor de todas as coisas. É o cabeça da igreja, é o Criador de tudo. Tudo foi feito por Ti e para Ti, e o Senhor subsiste sobre tudo. Ó Senhor Jesus, dá-nos a compreensão da Sua grandeza. Ó Senhor Jesus, dá-nos a compreensão do Seu amor, da Sua pureza, da Sua obra gloriosa naquela cruz. Ó Senhor Jesus, volta teus olhos para esse pontinho no universo, essa cidade, essa igreja, essas vidas que aqui estão à Sua mercê. Dependemos do bom prazer da Tua vontade, da Tua graça, da Tua voluntariedade, da Sua unilateralidade. Tem compaixão, Senhor. Sem Ti, nada podemos fazer. Quebranta, sensibiliza, move, constrange, abre olhos e corações, mentes, ouvidos, para a Tua santíssima palavra. Que haja salvação entre nós hoje. Que os corações mais duros, ouvidos mais fechados, olhos mais cerrados, se abram. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste atenção aqui na mensagem que nós temos aqui para você. Nós, como indivíduos, como homens, como indivíduos que convivem em comunidade, em sociedade, nós somos marcados pelas nossas necessidades, pelos nossos anseios. O homem é, de alguma forma, definido
por aquilo que ele necessita e por aquilo que ele deseja. Todos nós somos seres dotados de apetites, desejos, anseios, anelos. Não há homem na face da terra que não tenha desejo, que não tenha apetite, que não tenha anseio, que não tenha interesse em algo. Bem como também não há nenhum homem que não tenha necessidades em um mundo repleto de dificuldades, de sofrimento, de batalhas, de crises, de todas as sortes, das mais distintas. Isso faz com que o homem seja um homem cheio de desejos, como também cheio de necessidades. Mas eu quero dizer a você aqui essa noite, que nenhuma necessidade é maior do que a necessidade de salvação. Nenhuma necessidade sobrepuja, supera, suplanta a necessidade que o homem tem de salvação. Mas salvação do quê? Salvação dos seus pecados. As inteligências mundiais, a ciência, os poderes, as potências ficam batendo cabeça, quebrando a cabeça, tentando solucionar os problemas mundiais, mas eles jamais vão conseguir enquanto não entender que o grande problema do homem, da sociedade, é o pecado. O pecado é a raiz de todo mal. O pecado é a raiz da fome. O pecado é a raiz da guerra. O pecado é a raiz do homicídio. O pecado é a raiz do adultério, do divórcio. O pecado é a raiz de todos os males. É a origem do mal. E o pecado é a raiz da morte. A origem da morte. A morte tem a sua origem no pecado. E esse elemento, esse vírus, essa mancha, ela entrou no mundo, ela entrou na criação, ela faz parte do DNA humano. E Paulo vai dizer que não há um homem sequer que não possua essa marca, essa mancha, essa noda, porque todos pecaram e destituídos, afastados de Deus estão. Então o grande problema é o pecado. O pecado é um desvio da vontade de Deus, é um desvio dos caminhos que Deus propôs para o homem, é a quebra da lei de Deus, é a infração da lei de Deus, e ela traz consigo todas essas consequências que você vê, nocivas ao homem. Portanto, conscientes que o grande mal da sociedade é o pecado, o afastamento de Deus, é uma vida alheia de Deus, à parte de Deus, é uma vida vivida quebrando a lei de Deus, e que vai convergir na pior das consequências, porque a consequência máxima que esse mundo pode proporcionar é a perda da vida. Entretanto, o pecado transcende essa esfera, essa existência, e o pecado traz consigo a pior consequência, a perda da vida eterna, a condenação eterna. Transcende esse tempo, esse mundo, transcende o tempo e o espaço, essa era, esse século físico, vai além do que podemos ver, tocar, sentir, porque somos seres não só físicos, não só materiais, mas espirituais, imateriais, de forma que a nossa parte imaterial, ela durará para sempre, para toda a eternidade. E o pecado vai trazer consequências além do espaço e do tempo, ele vai transpor a barreira do espaço-tempo e alcançar a eternidade. Então, aqueles que pecam estão fadados à condenação para todo sempre, de eternidade a eternidade, pelos séculos dos séculos. Então, se este é o grande mal da sociedade, a maior necessidade do homem não é física, é espiritual, não é de um casamento, de felicidade, de saúde, de dinheiro, é do perdão dos pecados, é de redenção, é de salvação, salvação da alma,
salvação do inferno, da condenação eterna, sendo levado até os céus. E eu quero falar disso essa noite com vocês, da sua maior necessidade. Dos que foram convidados, estão vindo pela primeira vez, dos que já vieram e há muito tempo não vinham, e dos que estão aqui há muitos anos, e isso não significa ser salvo, fazer parte de uma igreja muitos anos. Equivoca-se quem pensa assim. E a minha mensagem é na esperança que Deus alcance alguns aqui e dê a ele mais que cura física, mais que dinheiro, mais que felicidade, mas dê o perdão, a redenção. Escreva, crave o nome no livro da vida, dê a ele o perdão. Por isso o tema da minha mensagem é: Ele desceu do céu para te salvar. Ele desceu do céu para te salvar. E nesse sentido, uma das passagens mais encantadoras que demonstra a salvação por meio de Cristo está aqui em João capítulo 4, na passagem da mulher samaritana. Jesus, ele está na Judeia, e acontece uma discussão entre os escribas e fariseus sobre quem batizava mais gente, um tipo de assunto que não interessava a Jesus. Então Jesus se propõe a sair da Judeia, rumo a Galileia. Mas no verso 4 diz que, saindo da Judeia para ir para a Galileia, ele passa por Samaria. Está escrito no verso 4. E a pergunta que deve ser feita é: por que Jesus quis passar por Samaria? O destino de Jesus era a Galileia, e o melhor caminho não era a Samaria, tanto pela distância, não era o caminho mais curto, era mais longo, tanto pelos perigos, os judeus não eram bem vistos nessa cidade. Entretanto, Jesus quis passar por Samaria. Mas por que ele quis? O verso 4 diz: e era necessário atravessar a província de Samaria. Então o texto diz que era necessário, havia algo a ser feito em Samaria, havia uma missão em Samaria, havia um propósito em Samaria. Ele deveria ir até Samaria, porque ele queria encontrar alguém em Samaria. Jesus queria buscar alguém na cidade de Samaria. Tinha um encontro, uma obra, ele tinha uma missão em Samaria. E ele precisava buscar uma pessoa. Entretanto, que tipo de pessoa Jesus foi buscar em Samaria? Que espécie de pessoa Jesus foi encontrar em Samaria? Qual era o perfil, a característica deste indivíduo que Jesus foi buscar em Samaria? Para isso nós temos que saber um pouco das características da cidade. O verso 5 diz que Jesus chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Samaria era como uma província, um pequeno estado, repleto de cidades. E uma das cidades de Samaria era Sicar. E foi nessa cidade que Jesus foi. E essa cidade, bem como esse estado, nos mostra então o perfil de pessoa que Jesus foi buscar. A palavra Sicar significa a cidade dos bêbados, embriagados, tontos. Era uma cidade que era conhecida pela sua embriaguez. E ela também contava com os samaritanos. Quem morava em Sicar era samaritano. E o samaritano, o judeu olhava para ele com olhos de impureza. Por exemplo, os judeus não comiam um pão se fosse feito e servido por samaritanos. Logo, os judeus, eles
consideravam os samaritanos impuros. Então veja só, era uma cidade de bêbados e de impuros. Foi esse tipo de gente que Jesus foi se encontrar, que Jesus foi buscar, que Jesus foi pegar. Bêbados, impuros, mestiços, é um tipo de quê? Ímpios, pagãos, pecadores. O que Jesus foi fazer em Samaria? Se encontrar com pecadores, buscar pecadores. Em Mateus está escrito assim: eu não vim chamar justos, os sãos não precisam de médico. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Se você está aqui e quer a Jesus, e veio buscar a Jesus, quer Deus, precisa de Deus, mas não se considera um pecador, então você não vai encontrá-lo. Se você se acha justo aos seus próprios olhos, santo, correto, reto, Jesus não é para você. Não é esse tipo de gente que Jesus veio buscar. Jesus não veio buscar gente perfeita. Jesus não veio buscar gente honesta. Jesus não veio buscar gente justa. Jesus não veio buscar gente boa. Jesus veio atrás de gente ruim. Jesus veio atrás de gente má. Jesus veio atrás de gente perversa. Jesus veio atrás de pecadores. O primeiro passo para se ter um encontro com Jesus, para se receber o perdão dos pecados, para ser salvo, é reconhecer as nossas misérias, reconhecer que não somos bons, reconhecer que todas as nossas obras são más, é olhar para os 10 mandamentos e dizer: eu quebrei cada um deles, 1 milhão de vezes cada um, eu nunca cumpri nenhum deles, eu sou um pecador. Martim Lutero dizia: eu me chamo pecador, pecador é o meu nome. É esse tipo de gente que é salva, é esse tipo de gente que é perdoada, é esse tipo de gente que é vivificada, é esse tipo de gente que é salva do inferno e recebe a vida eterna no céu. Pecadores, maus, perversos, ímpios. E quando foi que Jesus fez isso? O verso 6 diz: estava ali na fonte de Jacó, cansado da viagem, sentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Jesus foi, e para encontrar esse pecador, ele foi até uma fonte, um poço de água. E a hora que ele foi meio-dia. Meio-dia, o sol está no seu auge, é o maior calor do dia. Jesus foi estratégico, ele foi a um poço onde era colhido água, pessoas iam buscar, só que ele foi numa hora onde tinha a maior concentração de gente possível, meio-dia, a fim de encontrar aquela pessoa. Irmãos, vocês precisam entender assim, ele foi até Samaria, ao meio-dia, onde havia o local e o horário, a maior concentração de pecadores, de homens, a fim de buscá-lo. 2000 anos atrás, o Senhor desceu, onde havia a maior concentração de pecadores em todo o universo, aqui na terra. Ele se fez carne porque todos pecaram. Ele desceu dos céus, ele se encarnou e veio aqui na terra, local onde há a maior concentração de pecadores.
você, asiáticos, europeus, norte-americanos, sul-americanos, africanos, todos homens, tribos, raças, línguas, ele vai encontrar com homens de todas as raças, tribos e línguas. Ele veio atrás de pecadores. Se ele veio no local de maior concentração, onde é esse local? A terra. Significa o quê? Que não há nenhum homem que não peque. Paulo aos Romanos diz, não há nenhum justo, nenhum sequer, nenhumzinho. Não existe um homem bom no mundo, uma mulher boa no mundo. A própria criança, quando nasce, ela é concebida em pecado. Em pecado. Então ele teve que descer. E como ele desce? O tremendo mistério que você precisa entender da encarnação. Jesus não era um homem que marcou a história, filho de uma mulher. Era Deus, a terceira pessoa da Trindade, a segunda pessoa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Para salvar eu e você, para salvar os pecadores. O Deus atemporal e imaterial não está no tempo nem no espaço, porque ele é espírito. Ele teve que entrar no tempo e no espaço, aqui nessa criação. E como Deus eterno, infinito, perfeito, espírito atemporal, entra no espaço e no tempo, na maior concentração de pecadores, quando ele se encarna, quando ele se faz homem. Ele vem 2000 anos atrás. Maria, do Espírito Santo, fica grávida, dá à luz e nasce um menino. Agora Deus tem nervos, Deus tem olhos, Deus tem boca, Deus tem pés, Deus tem braços, Deus transpira, Deus chora, Deus sangra. Deus agora se fez carne, osso, emoção, razão, sentimentos, vontade. Para vir ao nosso encontro, para nos salvar, ele saiu do seu trono, deixou sua glória, despojou, abriu mão da sua glória, para se humilhar, ao ponto de se tornar uma criatura como nós, 100% Deus, 100% homem. E o verso 7 diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Nisto veio uma mulher. O que significa? Quando fala nisto veio uma mulher, significa que Jesus tinha chegado no poço primeiro, depois veio a mulher. Ele chegou primeiro. Você precisa entender, você que é pecador, que é Ele quem vai atrás de você, e não é você que vai atrás dele. É Ele que foi atrás de nós, é Ele que vem até nós. Ele achou aquela mulher no poço, Ele chegou primeiro, Ele encontrou e não o contrário. É Deus que um dia nos achou lá na biqueira, é Deus que um dia nos pegou nos motéis da vida, é Deus que nos tirou do engano, da feitiçaria, da mentira. É Ele nos achou, Ele foi ao nosso encontro, Ele chegou primeiro e não nós, e não você. O evangelho, as religiões, é o homem indo em busca de Deus, através de métodos, dogmas, velas, missas, rituais, sacrifícios. O evangelho não, é Deus vindo atrás do homem, através do seu Filho. Nisto veio a mulher, Ele chegou primeiro, é Ele quem vem até nós.
É Ele quem vai até você. Se você está aqui hoje, Ele te trouxe, Ele te achou, Ele usou alguém para te convidar, para te lembrar, Ele te atraiu, Ele te encontrou, Ele e mais ninguém. Você lembra onde você estava? O que você fazia? Sem a pretensão nenhuma de ter a Deus, a pretensão nenhuma de ser cristão, a pretensão nenhuma de abandonar as drogas, o cigarro, a prostituição, a perversão sexual, a idolatria. E um dia alguém bateu na sua porta, um programa de TV, um vídeo, um livro, um amigo, uma experiência, um acidente, seja lá o que for. E então aquele dia Ele te achou, Ele te descobriu, Ele te encontrou, Ele foi a você. Ele foi a você. É Cristo quem vai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que recebesse esse Filho, cresce nesse Filho, não perecesse, fosse condenado, mas tivesse a vida eterna. Ele chegou primeiro, e Ele não só encontrou aquela mulher, mas Ele se dirigiu a ela. Veja só, verso 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Ele não só nos encontrou, mas se dirigiu a nós. Ou seja, quando eles se encontram, é Ele quem tem a iniciativa, é Ele quem aborda a mulher, é Ele quem fala, é Ele quem se dirige. Ela não dirigiu a palavra a Ele, ela não se importou com a presença dele, ela não se interessou por ele, ela não quis abrir um diálogo, iniciar uma amizade, um relacionamento com ele. Foi Ele. Irmão, a iniciativa da nossa salvação foi de Cristo. Ele nos achou e a iniciativa foi dele. Foi Ele que nos abordou, Ele que nos convenceu, Ele que falou o nosso coração. Nós não tínhamos interesse nenhum por Ele, porque ela não dirigiu palavra a Ele. Por quê? Porque o verso 9 diz que eles são inimigos. Veja lá. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Olha lá, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Eu não quero falar com você porque você é meu inimigo. Eu não gosto de você, você é judeu, eu sou samaritana. Eu não tenho um apreço por você, nem uma empatia ou simpatia por você. Sou seu inimigo. Porque não somos nós que buscamos a Deus? Porque não somos nós que dirigimos a Deus? Porque nós éramos inimigos de Deus. Os pecadores odeiam a Deus, eles não querem a Deus, eles são inimigos de Deus, não têm interesse por Deus, não querem ter iniciativa com Deus, não têm nenhuma simpatia por Deus, porque eles pecaram, são filhos da ira, destituídos da glória de Deus estão. Eles andam segundo o curso desse mundo, o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Não há diálogo do pecador com Deus, o pecador não quer Deus, o pecador não quer iniciar uma relação com Deus, o pecador não quer desenvolver uma amizade com Deus, porque eles são antagonistas, eles são inimigos, ele é inimigo de Deus. Mas o que ele faz? Ele quebra essa barreira. E ele diz a ela: dá-me água de beber. Ele aborda ela. Ele passa por cima das barreiras sociais, transculturais, religiosas, sociais. Ele aborda.
O Senhor, da mesma forma, estávamos mortos em pecados e delitos, éramos filhos da ira, inimigo, mas a iniciativa foi dele. Eis que estou à porta e bato. Ele bateu na porta do nosso coração, Ele quem nos abordou, é Ele quem iniciou o diálogo, é Ele que enviou o Espírito e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Primeiro, não somos nós que vamos até Deus, é Ele que vem até nós. Não somos nós que tomamos a iniciativa é Deus. A salvação é uma obra soberana, unilateral, um lado só, ela vem de Deus, ela é exclusivamente de Deus, é uma obra de Deus, vem de Deus, do amor de Deus, começa em Deus, termina em Deus, converge em Deus, é para a glória de Deus e mais ninguém. Foi assim com ela. Dirigiu. Estávamos andando segundo o curso desse mundo, despretensiosamente, cegos, afundados em nossas orgias e pecados, lambuzados de iniquidade, mas Ele veio até o nosso encontro. Essa noite, o Senhor está indo ao encontro de alguns aqui. O Senhor te chamou. Se Ele te chamou, tenha certeza, você não é bom. Porque Ele não chama bons, Ele chama maus. Se Ele te trouxe aqui, você não é justo. Ele não traz justos para o reino dEle, Ele traz pecadores. A iniciativa foi dEle. É Ele quem está falando com você. Ele vai e aborda a mulher. Agora, como ele faz? Qual o método que ele usa? Ele está indo em Samaria porque era necessário, ele tinha uma missão: alcançar a mulher samaritana. Agora, como ele faz isso? Qual o método que Deus usa para salvar pecadores? Através da sua palavra. O verso 10, Jesus começa a pregar para essa mulher. Ele quer alcançá-la, Ele quer salvá-la, Ele quer convertê-la, Ele quer perdoá-la, Ele quer dar a ela vida eterna, e o instrumento que Ele usa é a sua palavra. Como Cristo alcança o pecador? 1 Coríntios 1, 21. Visto que o homem, na sua sabedoria, não pôde conhecer a Deus, aprouve a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. É através da pregação do Evangelho, é da mensagem do Evangelho, da proclamação do Evangelho. Como? Eu não estou entendendo, pastor. Você se coloca diante de um homem, ou de um culto, de uma igreja, e alguém começa a falar de Deus, falar da Escritura, pregar, proclamar, o seu coração vai se aquecendo, vai abrindo, vai se constrangendo, e através da mensagem, da palavra, Deus alcança o pecador. E o verso 10, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que pede água de beber, tu lhe pedirias e daria água viva. Respondeu, e vai. Jesus começa um discurso a fim de ganhá-la, a fim de salvá-la. Esse é o método. Como um pecador é alcançado, como um traficante vem das trevas para a luz, como um assassino, um serial killer, abandona o pecado e se torna justo, como alguém deixa o adultério, as drogas, o crime, como alguém se converte, através da proclamação do Evangelho, da pregação do Evangelho, da pregação da palavra. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão?
e como invocarão? Vou abrir para eu não errar. Romanos, não precisa abrir, deixa lá. Diz assim: mas porém, como porém invocarão em quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Como invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? De sorte que a fé vem, a fé que salva, a fé que perdoa, vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Jesus, consciente que o único meio de alcançar aquela mulher é proclamar a palavra, proclamar o evangelho, pregar o evangelho. Jesus abre a boca e começa o seu discurso evangelístico. Você quer levar salvação às pessoas? Aos seus pais, aos seus filhos, aos seus irmãos, aos seus vizinhos? Pregue a palavra, abra a sua boca, alce a sua voz, proclame a redenção, proclame a encarnação, proclame a morte, proclame a ressurreição de Cristo. Aqui essa noite eu espero que a palavra ministrada esteja penetrando nos corações, atravessando os corações, convencendo vidas. Aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Agora, vamos passar para o conteúdo da mensagem. É qualquer palavra que salva o pecador? É qualquer discurso que salva o pecador? É através das palavras, o Senhor diz. Que palavras são essas? Vamos agora para o conteúdo da mensagem que o pecador deve ouvir. O conteúdo da mensagem que você deve pregar ao pecador com o fim de que converta. Vamos ver o conteúdo da mensagem. Primeiro, Jesus inicia mostrando à mulher a sua real necessidade. Jesus começa o discurso mostrando à mulher a sua real necessidade. Jesus começa dizendo: você veio aqui buscar água para matar a sua sede, não é isso? Você pensa, mulher, que a sua maior necessidade é física, é matar a sede. Você nota isso no verso 11, veja só. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem águas vivas? O termo grego para água viva, que é água fresca, água corrente, da onde se vem a palavra lençol freático. A mulher tinha ideia de uma água fresca, de uma água viva, de uma água geladinha, de uma água, ela estava com a boca seca, com os pés rachados. Jesus vai convencê-la, vai mostrar, vai abordar, vai iniciar a mensagem, mostrando a real necessidade. Você está aqui para matar a sua sede. Você pensa que a sua maior necessidade é física. Jesus então vai corrigir ela com o verso 13, veja só. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Físico. Verso 14: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus então corrige, dizendo: essa água da fonte, do poço de Jacó, jamais vai resolver o seu problema, porque o seu problema não é físico. Irmãos, vocês que estão aqui, seu problema não são dívidas, seu problema não é o seu casamento, o nosso problema não é a política, a economia, não são leis, não são chefes de estado, seu problema não são caroços, não são enxaquecas, seu problema não é físico, não é esse o seu grande problema, não é esse o seu grande mal, não é essa a sua maior necessidade, por mais que ela seja legítima, você a tenha, não é essa a sua maior necessidade. Aí ele vai dizer:
Aquele que, porém, beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mulher, Jesus está dizendo, você precisa da água da vida. Jesus está dizendo, você precisa de salvação, você precisa de redenção, você está buscando solução para o físico, mas você precisa de solução para a alma. Você pensa que a gravidade sua é no físico, mas o grande problema é na alma, é no espírito. Essa é a nossa função, convencer os homens de que não é essa a sua maior necessidade, que aumento de salário, divórcio, novo casamento, não vai resolver. Problema social, cultural, toda mudança nessas esferas, nessas camadas da sociedade, não solucionarão o problema do homem, porque esse não é físico, é espiritual. Não está no corpo, está no coração. Jesus está convencendo, essa água, esse carro, essa cirurgia plástica, largar desse homem, arrumar outro, ou dessa mulher, a mudança de emprego, o tratamento, não vai resolver o seu problema, não te fará um homem ou uma mulher feliz. O seu problema não é físico, você precisa da água da vida. O seu problema é o pecado. É o pecado que, como um câncer, está matando, está comendo, crescendo, 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 até dar metástase e levar a óbito, e óbito espiritual. Portanto, você precisa da vida eterna. Você precisa do perdão. Você precisa de salvação. Agora, por que essa mulher não tinha noção da sua real necessidade? Ela queria só água, ela não queria o perdão, ela achava que era só físico e não espiritual. Porque ela não tinha noção da sua real necessidade? Porque os pecadores não sabem que são pecadores, que estão morrendo, que estão condenados ao inferno. Porque os pecadores não buscam a Deus e não se arrependem? Porque eles pensam que a solução vai estar em serem mais ricos, mais bonitos, com mais conforto. Porque ela não tinha noção da sua real necessidade? Por duas coisas. Primeiro, porque ela não conhecia a si própria. Verso 10, diz assim: replicou Jesus, se conheceras o dom de Deus. O dom de Deus aqui é um termo usado para salvação, para perdão, para redenção. Se você conhecesse, soubesse o quanto você precisa de perdão, o quanto você é pecadora. Ela não conhecia a si própria, ela não sabia o quanto era pecadora. Esse é o problema desse mundo. Todo mundo se acha bom, todo mundo se acha justo, porque as leis estão sendo tiradas, não está havendo mais punição, pena de morte, as punições cada vez mais leves, porque a sociedade moderna acha que o homem é inerentemente bom, que o homem é bom, e um homem bom não precisa de perdão, um homem bom não precisa de salvação, um homem bom não precisa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é só para os maus, para os pecadores. Essa era a razão dela não entender a sua real necessidade. Se você quer ser salvo, você vai ter que tirar a máscara e revelar o monstro que você é hoje. Nossa, pastor, pegou pesado. Não, eu não achei termo mais forte para ilustrar o que é um pecador. Vai ter que tirar a máscara. Jamais. Você já viu alguém que não é doente tomar remédio? Quem já foi no médico sem nenhum sintoma? Quem tomou remédio sem dor? Quem fez cirurgia sem ter problema? Alguém já fez? Quem vai buscar Cristo se não reconhecer que é mau, que é pecador? Ninguém. Por que ela não tinha noção da sua real necessidade?
Primeiro, não conhecia a si próprio, como era pecador. Segundo, não conhecia a Deus, quem Deus é. Verso 10. Replicou Jesus: se conhecer é o dom de Deus, e quem é que te pede? Se você soubesse com quem você está falando, ela não conhecia nem quem ela era e nem quem Jesus era. Os homens não buscam a Deus por causa de um conhecimento distorcido de si próprio, ou da ignorância do conhecimento de si, e pela falta do conhecimento de Deus. Se você soubera quem é que fala com você, quem está falando com aquela mulher sentado diante do poço é Deus, Deus encarnado, Deus em pele e osso, Deus falando com ela, mas ela não conhecia. Esses são os elementos fundamentais do evangelismo: natureza de Deus e natureza do homem. Você inicia a proclamação do evangelho mostrando quem Deus é e quem o homem é, ou quem o homem é. Os puritanos, eles evangelizavam primeiro mostrando quem o homem é, através da lei, os 10 mandamentos. Depois de surrar o homem com os 10 mandamentos, e mostrar que o homem quebrou os 10, e agora o homem se convencer que é pecador, agora revela Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus. E sabe o que Jesus faz? Ele vai convencer ela do pecado, da justiça e do juízo. Convencer ela que a maior necessidade dela não é física, é espiritual. Sabe como? Ela não reconhecia, primeiro, por não saber quem é. Segundo, por não saber quem Deus é. Agora Jesus vai fazer exatamente isso. Vai mostrar quem ela é e quem Deus é. Jesus vai fazer exatamente. Esse é o início do evangelismo correto. É o início do evangelho. Primeiro, Jesus vai mostrar quem ela é, revelando os seus pecados. Verso 16. Disse Jesus, olha o que Jesus vai fazer: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ela respondeu, Jesus fez ela confessar os seus pecados. Olha lá. Ao que ela respondeu, a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste que não tenho marido, porque 5 já tiveste, e esse que você está agora não é teu. Isso disseste com verdade. Essa mulher era uma devassa. Ela casou 5 vezes, e agora estava com um amante. Jesus fez ela ficar com vergonha. Deixou ela envergonhada, mostrou para ela: eu vou mostrar para você que a sua maior necessidade não é a água do poço de Jacó, é de salvação. Sabe como? Mostrando o quanto você é pecador. Aí Jesus chega lá assim, ó, Jesus chega para ela assim, ó, vai lá e chama teu marido. Marido? Vixe, marido? Não, eu não tenho marido. Ah, é verdade, você já teve 5, e o que você está agora? Jesus faz a pergunta com a finalidade de revelar: você não é boa, você é adúltera, depravada, vulgar. Você necessita de perdão, necessita de um Salvador. Jesus expôs ela, deixou ela envergonhada, mostrou sua depravação. Irmãos que entraram aqui, alguns aqui são pecadores, depravados. Deus está expondo, levantando a saia. O que você pensa, onde seus olhos trafegam, como você usa seu corpo, como você usa seus membros, quais ídolos do coração, suas falas, preferências, anseios, com o fim de deixar você com a cara corada de vergonha. Jesus quer te salvar,
Mas para te salvar, Ele precisa te convencer que você é mau, que você já teve 5 maridos, e o que você tem agora é um amante. Pecador. Pecador. Segundo, agora Ele vai revelar a ela quem é Deus, o caráter de Deus. Verso 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E são estes os que o Pai procura para ser seus adoradores. Verso 24. Deus é espírito, olha, revelando um atributo de Deus. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele vai salvá-la, e o instrumento que ele vai usar é a pregação. E qual é o teor da pregação? Convencê-la do seu pecado, convencer a sua real necessidade, e para isso, ele vai mostrar o seu pecado, quem ela é, e agora vai mostrar quem Deus é. Nós somos injustos, Deus é justo, Deus é santo. Sabe por que Deus condena a gente? Você sabe? Porque Ele é bom. Juiz que manda bandido para a cadeia, é juiz bom ou é juiz ruim? Juiz que manda bandido para a cadeia é juiz? E juiz que solta bandido, é juiz? Mal, ruim. Se Deus é bom, o que Ele faz com pecadores? Manda para o inferno ou solta? Deus é bom. Deus também é santo. A Bíblia diz que Ele é 3 vezes santo. O que é isso? A santidade fala da perfeição moral, da pureza de Deus. Deus não tem uma ruga, uma mancha, um pecado, um detrito. Ele é a perfeição em pessoa. Ele é intensamente puro, intensamente santo, e por ser intensamente santo, não tolera o pecado. Deus é intensamente santo, e os homens são intensamente pecadores. Agora você tem um problema aqui. Deus santo, puro, justo, um homem corrupto, mau, perverso. Jesus acabou de mostrar para a mulher: você é depravada, e Deus é santo. Qual que é a conclusão lógica? Trucida essa mulher, condena essa mulher. Aí é que vem a terceira fase do evangelismo. Jesus vai usar: só tem uma solução para você. Se Deus é justo, santo, perfeito, e não tolera pecado, e você é a expressão do pecado, só tem uma saída: a cruz de Cristo, a morte de Cristo, a vinda de Cristo. E é o que Jesus faz. Mostra a real necessidade, mostra quem ela é, mostra quem Deus é, condena ela, agora dá salvação. Por meio de quê? De Cristo. É o que ela vai fazer, o que Jesus vai fazer no verso 25. Veja a salvação, veja ele apresentando o remédio. Verso 25. Eu sei, respondeu a mulher, que quando há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. O que a mulher está falando? Só há jeito de eu me salvar através de Cristo Messias. E o que Jesus faz? Apresenta o Messias. Verso 26, disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Ela diz: quando o Messias vier, Ele vai me salvar. Aí Jesus diz: pois sou eu. Como que o pecador se salva? Através da morte, ressurreição, ascensão, subida aos céus de Jesus. É assim que você pode ser salvo. É assim. Jesus veio salvar aquele que havia se perdido, veio buscar você, veio ao seu encontro, não para te dar um carro, uma casa, alegria, felicidade,
cura, riquezas, beleza, casamento, mulher bonita. Eu sei que muitas dessas necessidades são legítimas, reais, mas ele veio de encontro com a sua maior necessidade: perdão, redenção, vida eterna. Para isso, reconheça seus pecados. Diga: eu sou um pecador, eu sou uma pecadora. Deus é justo, Deus é santo. Qual a maneira de eu me salvar, pastor? Corra para Cristo. Por que eu tenho que correr para Cristo? Eu termino com isso. Sabendo que o homem estava condenado, melhora esse negócio aí, Gabriel. Falei sabendo que o homem está condenado e olhei 2 vezes para ele. Será que ele está condenado? Sabendo, esse é o estado da raça humana. Está toda imersa no início. Deixa eu dizer uma coisa. A questão não é que o homem peca. A questão é que ele não faz outra coisa além de pecar. Jó disse que ele bebe iniquidade como água. Se cortar suas veias não sai sangue, sai pecado. Essa é a condição do homem. Deus, para salvar homens dessa estirpe, envia seu filho para se tornar coigual a nós, se tornar homem como nós. E lá naquela cruz, quando ele é pregado, o que ele faz? Ele não assume só nossa forma humana, carne, osso, suor. Ele assume nossos pecados, nossas dívidas, nossas transgressões. Porque a pena para quem pecar é a morte, tem que pagar com a vida. E Deus, para não tirar a nossa vida e nos enviar ao inferno, o que ele faz? Uma vez que o seu filho assumiu nossos pecados, Deus, em vez de tirar a nossa vida, nos condenar ao inferno, tira a vida do próprio filho, mata o filho. Por isso que Jesus morreu na cruz, porque ele levou os nossos pecados, culpas, dívidas, e pagou por aquilo que era meu, seu. Essa é a solução que Deus achou, encontrou para nos salvar, através da cruz. Agora, como eu me aproprio dessa salvação? Eu entrei aqui, pastor, e diante do seu discurso, eu fui convencido. Meu coração começou a arder e queimar. Eu consegui ver o estado que eu estou perdido. Se eu morrer hoje, eu vou para o inferno. Eu não tenho esperança de salvação. Eu reconheço que eu sou mau. Mas o Senhor disse que Ele morreu por mim. Morreu pelos meus pecados. Pagou minha dívida, para que eu não precisasse pagar. Mas como eu adquiro isso? Você tem que se arrepender dos seus pecados e crer, confessar em Jesus. Sem arrependimento não há perdão. Você precisa ver tudo que foi pregado e olhar para dentro de você e dizer: meu Deus, como é que eu posso fazer tanta sujeira? Como é que eu posso assinar esses papéis? Como é que eu posso assistir essa imundícia na TV? Como é que eu posso tratar minha mulher assim? Como é que esse coração pode ser carregado de fel? Como eu posso ser um pai dessa categoria? Como eu posso ser uma mulher assim, tão perversa? Eu me arrependo. Eu tenho asco, eu tenho nojo do que eu fiz construir todos esses anos, e eu volto as costas para isso. Eu deixo, eu renuncio, eu abandono hoje, agora eu renuncio.
Primeiro, se você se arrepender, o que passar disso é conversa. Você vai com essa cara de religioso para o inferno. Segundo, arrependimento e fé. Você precisa crer. O que é crer? Abra mão de confiar nas suas obras. É dizer, nada que eu faça, orações, cestas básicas, velas, missas, procissões, nada disso me garante o perdão. É confiar, fé é confiar que o que Cristo fez por você é suficiente. Ele levou o seu pecado, Ele morreu por você, ressuscitou por você, e você lança a sua esperança de entrar no céu, na obra dEle, não na sua, no que Ele fez e não o que você faz, nele e não você, e naquela obra você descansa, você crê. Crer é fazer assim, é chegar diante de Deus e dizer, eu sei que eu sou mau, eu sei que eu sou pecador e mereço o inferno, entretanto eu irei para o céu, não pelo que eu fiz, não porque eu sou bom, mas pelo que o seu Filho fez, pela bondade dEle, pelo mérito dEle. Se você se arrepender e crer, hoje não é amanhã, não é emprestação, hoje, nesse exato dia, você passa da morte para a vida, você é salvo hoje, você é salvo agora, nesse exato instante, nem um segundo mais sequer. Então eu te convido, se arrependa e creia. Vamos ver se funcionou com a mulher? O texto diz assim, verso 28, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade, e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem, que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram pois da cidade e vieram ter com ele. A mulher foi salva, e ainda se tornou uma missionária, evangelizou todos os samaritanos. Ela está salva. O Deus que desceu do céu para te salvar, ela está salva. Vinde, vê as obras de Deus, vê o quanto tem feito por mim. O entusiasmo tomou o coração. Tem alguém aqui nesse estado? Vamos pensar diferente. Eu posso te afirmar que estou até com minhas pernas bambas, porque eu sei que eu estou no momento da cirurgia mais séria. Se eu falhar, pode haver um óbito. Irmãos, talvez hoje é o dia mais importante da sua existência, da sua vida. Talvez hoje pode ser o seu último dia, se for o seu último sermão, o último local que você frequenta, se for o seu último dia. Irmão, não desperdice essa oportunidade. Deus está te chamando. Você não pode falhar. Não me interessa quantos anos você está na igreja, não me interessa o credo que você professa, quantas vezes você se batizou, não me interessa. Paulo diz, examine-se a si mesmo, se é obreiro oficial, não importa. Olhe para o teu coração, ele é correto, ele foi regenerado, você é um salvo. Trate isso hoje, trate isso agora. A sua vida toda depende do que pode ser feito hoje. Vamos fechar os olhos, curvar nossa cabeça. Ore agora, ore tudo o que foi pregado aqui. Ore, meu irmão, onde estão as lágrimas agora? Ore, meu irmão, ore pela sua alma, peça para Cristo salvar você. Fala, vem me salvar, vem me salvar. Diga, eu sei que eu tenho necessidades, eu sei que eu tenho muitas, mas nenhuma delas é maior do que a minha alma, do que a vida eterna.
Diga: salva, meu Deus, perdoa os meus pecados, eu me arrependo, eu me arrependo. Confesse, meu irmão, confesse. Lance sua fé em Cristo, lance sua esperança em Cristo. Diga: eu creio, eu me rendo, eu jogo a toalha. Diga para Deus: eu jogo a toalha, eu não posso me salvar, eu não consigo me salvar, eu preciso de um Salvador. Se você orar, o Salvador vai até você, Ele vai até o seu encontro. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Senhor, salva vidas aqui, Senhor. Espírito Santo, salva vidas aqui. Salva, Senhor. Espírito Santo, convence homens, mulheres, jovens, crianças ou idosos do pecado, da justiça, do juízo. Salva, Senhor. Salva, Senhor. Salva vidas. O Senhor as chamou hoje, veio buscá-las, veio ao seu encontro, veio nessa concentração de pecadores para buscá-los, para convencê-los do pecado, para mostrar a justiça de Deus e a solução na cruz de Cristo. Há perdão na cruz, a redenção na cruz, a expiação na cruz, a adoção na cruz. Creia em Cristo, irmão, creia na cruz, lance sua esperança em Cristo, e Ele te salvará, e Ele te perdoará, e Ele escreverá o seu nome no livro da vida, hoje, aqui, agora, em nome de Jesus. Amém. Se você creu, Jesus te salvou, porque o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para salvar. Ele estendeu a mão para você hoje. Se você estendeu a sua, Ele te tirou de onde você estava. Você consegue sentir o perfume dele nesse local? O amor dele passando por entre esses corredores. Ele conhece você. Ele acompanhou o seu parto, seu nascimento, os perigos, os acidentes, os traumas que você sofreu. Sabe o duro que você deu para chegar até aqui hoje. E hoje Ele te estendeu a mão, para mais do que um carro, uma casa, te conferir perdão. Perdão dos seus pecados. Para te dar a você. Receba esse perdão. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor.